Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos sobre gráfico de funções. Essa aula é uma aula da primeira série do quarto bimestre. Tudo isso fazendo parte da formação geral básica. Hoje iremos entender como traçar um gráfico de uma reta a partir dos pontos que nós estudamos nas aulas anteriores, como o vértice, ponto de máximo, ponto de mínimo e as raízes das equações. Também temos os pontos quando toca a ordenada, que é o eixo Y, aquele eixo vertical no gráfico. Então nós vamos entender como montar um gráfico a partir disso, ok? Vamos para a nossa aula de hoje, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é uma função. Todas as aulas a gente inicia falando sobre a função do segundo grau, que é o que nós vamos falar sobre o seu gráfico hoje. Uma função do segundo grau, ela é definida pela seguinte lei de formação: f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Ou, no caso, ao invés de usar o f de x, podemos utilizar o y. Y é igual a ax quadrado mais bx mais c, em que a e b e c são números reais e a diferente de zero. Esse diferente de zero significa que, se o a for igual a zero, deixa de ser uma função quadrática e se torna uma função afim. Na aula de hoje teremos uma questão que vai mesclar os dois gráficos, tanto da função quadrática como da função afim, e você vai resolver junto comigo aqui essa questão. Vamos lá, continuando. Sua representação no plano cartesiano é uma parábola que, de acordo com o valor do coeficiente A, possui concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, esse coeficiente A que está falando aqui é esse que está no ax quadrado, ok? Então, vamos entender mais um pouco sobre o gráfico de funções. E aí, pessoal, no gráfico, a gente pode verificar algumas situações, uns passos, para determinar como funciona esse gráfico de uma função quadrática. Primeiramente, iremos determinar a concavidade da parábola e obtemos a coordenada do vértice, que é o ponto de máximo, o ponto de mínimo, e aí fica mais fácil de entender como funciona essa função. Nós sabemos que se o A for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima, logo ela vai ter ponto de mínimo. Se o A for menor do que zero, ela vai ter concavidade voltada para baixo e ela vai ter um ponto de máximo. Isso nós vamos ver nos exemplos e eu vou mostrar para vocês onde está o ponto de máximo e de mínimo de cada uma das questões. Voltando aqui, nós determinamos a interseção da parábola com o eixo das ordenadas, que é o ponto 0 e f de 0. Então, onde ela toca no eixo Y, aquele eixo vertical. E por último, nós determinamos as intersecções da parábola com o eixo das abscissas, caso existam, as quais são dadas pelas raízes da equação do segundo grau, f de x igual a zero. O famoso discriminante, o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, e aí substituímos na fórmula do x, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Aqueles dois valores, x1 e x2, que nós encontramos, são as raízes, é onde a parábola ela vai tocar o eixo x, o eixo das abscissas, o horizontal, certo? E a partir disso a gente consegue escrever, montar o gráfico de uma função.
Vamos ao primeiro exemplo, onde nós vamos entender, vamos resolver esse passo a passo e construir o gráfico no final. Vamos lá. Nós temos o seguinte, temos aí G dos reais para os reais, de lei, G de x igual menos x quadrado mais 2x mais 8. E aí nós sabemos aqui, ó, o seguinte, observe o A. O A, ele é igual a menos 1 e ele é menor do que 0. Logo, a parábola, com cavidade da parábola, está voltada para baixo. Vou fazer só um desenhozinho aqui, só para você entender. Ela vai estar assim, ok? E a gente vai descobrir agora a abscissa, o x-vértice e a ordenada do vértice, o y-vértice, que vão ser os pontos, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, os pontos de máximo. A parábola ela vai vir, vai subir, ela vai chegar no ponto de máximo e aí ela vai descer conforme os valores de x vão aumentando. Os valores de y vão subir, chegar no ponto de máximo e descer. Por isso, ela é com cavidade voltada para baixo. Vamos lá. Então, resolvendo, eu espero que você se lembre como é que faz o x-vértice. Vamos lá, vamos fazer. X-vértice é igual a menos b sobre 2a. Quem é o b aqui, pessoal? É 2. Então, nós vamos substituir menos, o da fórmula, o 2 sobre 2a, que é 2 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 2 sobre menos 2, que é igual a 1. Então, encontramos a coordenada do x-vértice. Agora, nós iremos encontrar o y-vértice, que é os valores de y, que são os valores de y para essa situação. Nós temos duas maneiras. Primeiro, o y-vértice pode ser menos o delta sobre 4a, ou o y de vértice pode ser o f. Nesse caso aqui, a nossa função ela tem o nome de g, então vai ter que ser usar o g. Pode ser o g de 1. Ok? Substituindo esses valores aqui. Nós vamos ter o seguinte, substituindo. No lugar do x quadrado, eu vou colocar 1. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 8. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Vou colocar os resultados aqui. 1 mais 2 mais 8. E aí nós vamos chegar ao resultado que é igual a 9. Então, o y-vértice é igual a 9. E a interseção com o eixo das ordenadas vai ser o 0 e g de 0. Então, vamos lá. Vamos entender como funciona isso. Eu vou substituir, no caso, o x por 0. Esse é muito fácil, pessoal. Vai ficar o seguinte, g de 0 é igual a menos 0 ao quadrado, isso vai dar 0, mais 2 vezes 0, vai dar 0, mais 8. Sobrou só o 8, então a resposta é 8. Então, nós temos aqui a coordenada que toca o eixo das ordenadas é 0 e 8. Então, nós encontramos já esse ponto aqui, que é 1 e 9. O que toca o eixo das ordenadas, que é 0 e 8. E agora, o eixo das abscissas, as raízes. Vamos substituir, então, por delta, né? Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E aí, substituindo, pessoal, nós vamos ter o seguinte. O b ao quadrado, o b é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o menos 1, e o c, que nós temos, que é 8. Então, 4 mais 4 vezes 8 vai dar 32. Menos com menos vai dar mais, já coloquei o mais aqui.
igual a 36. E aí falta encontrar somente os valores do x, que são as raízes. Menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 36, que é 6, dividido sobre 2a, 2 vezes menos 1. Então, nós vamos ter menos 2 mais ou menos 6 sobre menos 2. Menos 2 mais 6, nós vamos ter igual a 4, dividido para menos 2, menos 2. E o outro valor de x seria o x2. O seguinte valor, menos 2 com menos 6, menos 8. Dividido para menos 2, 4. Achei todos os pontos necessários para montar o gráfico dessa função menos x² mais 2x mais 8. Então, vamos ver como ele ficou a partir desses pontos. Espero que você tenha anotado. X vértice, Y vértice, 1 e 9. A interseção com o eixo das ordenadas 0 e 8. E com o eixo das abscissas, raízes menos 2 e 4. Vamos lá. A partir dessas informações, esboçando o gráfico, ele vai ficar dessa maneira. Como você pode ver, ó, interseção, as raízes. Nós temos aqui as raízes da equação menos 2 e 4. O ponto de máximo que nós encontramos foi 1 e 9. E aqui está onde ele toca o eixo das ordenadas. Olhem que interessante, a partir de 4 pontos nós podemos esboçar esse gráfico. Vamos fazer mais uma questão do tipo. Vamos lá. Nós temos aí, pessoal, essa função g de r em r, de lei g de x igual a x² menos 9. E aí o valor de b é 0. Vou colocar aqui em cima que o a é igual a 1, o b é 0 e o c ele é igual a menos 9. Então fica mais fácil resolver algumas situações. Por exemplo, se o b é 0, o x vértice, que é menos b sobre 2a, eu já sei que ele vai ser igual a 0, porque o valor de cima aqui está sendo 0. Já o y vértice, ele é delta, menos delta sobre 4a, ou ele é o g desse 0 aqui. Então, pessoal, eu já sei que se eu substituir isso aqui por 0, vai dar menos 9. Então, achei as coordenadas, a coordenada do vértice. É 0 e menos 9. A intersecção com o eixo das ordenadas é o 0 e g de 0, vai dar o mesmo valor. O g de 0 nós já vimos que é 0 e menos 9. Então, está aqui 0 e menos 9. E a interseção com o eixo das abscissas, elas são obtidas a partir da equação e nós vamos substituir. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b ao quadrado é 0, então vai ser menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 9. Então, vai dar, menos com menos dá mais. Temos aí o valor de 36. Vai dar praticamente o mesmo resultado. O delta deu o mesmo resultado da questão anterior. O x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Mas não tem b. Então, vai ser mais ou menos raiz de 36, que é 6, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1 é 2. Então, mais 6 dividido por 2. Esse é o x1, que vai dar 3. E o x2 menos 6 dividido por 2, menos 3. Encontramos todos os valores necessários para fazer o gráfico da nossa função. Então, vamos lá. Esse gráfico vai ser bem fácil. Como você pode ver, o ponto de máximo, de mínimo nesse caso aqui, que a concavidade ela é
voltada para cima, o ponto de máximo, ele é o mesmo da ordenada que toca o vértice. E as raízes 3 e menos 3, como nós encontramos. Agora, nós vamos resolver algumas questões que utilizam os conhecimentos que nós vimos agora, certo? E eu espero que você aprenda. Eu vou deixar um tempinho para você dar uma pensada na questão e resolver junto comigo. Vamos lá. Primeira questão. O valor arrecadado pela venda de pães de mel depende do preço pelo qual cada pão de mel é vendido de acordo com a função V de P menos 2P² mais 11P, em que P indica o preço da venda de cada pão de mel. O gráfico que melhor representa essa função é... Vamos lá, gente, observando aqui, ó. Quero que você preste atenção. O A é negativo. Opa, se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, já cancelamos aqui, pessoal, letra B e letra D, porque a concavidade agora é voltada para baixo. E aí, você sabe que os pontos que tocam aqui são as raízes. E eu preciso encontrar somente as raízes. Então, vou substituir o delta, certo? Delta é igual a B ao quadrado, 11 ao quadrado vai dar 121, menos o 4 vezes o menos 2 vezes C. Oxe, não tem C. Vai ficar zero, pessoal. Olha aqui, delta é igual a 121. Ficou muito bom resolver essa questão. Não vamos falar de X, é P. P é menos B, ou seja, menos 11, mais ou menos raiz de 121, que é 11 também. Dividido por 2A. 2 vezes o menos 2. E agora, pessoal? Menos 11 mais 11 vai dar 0. 0 sobre menos 4 é 0. Achamos o x1. Então, tem que dar 0. Se tem que dar 0, já cancelamos a letra C, porque aqui deu 2. Só temos a letra E e letra A. Já o x2, pessoal, menos 11 com menos 11, vai dar menos 22. Dividido para menos 4, e aí, pessoal? Vai dar 5,5. Ok? 5,5. E aí, qual a alternativa? A ou E? Letra E. Ok? Resolvemos a questão número 1 de forma simples, usando o discriminante e os valores de x em Bhaskara. Ok? E você teve que prestar atenção se a concavidade era voltada para cima ou para baixo. Você teve que observar as raízes, os pontos que interceptavam o eixo das abscissas, que é o x. Isso é muito importante. Agora vamos resolver a segunda questão. Vamos lá. Segunda questão diz o seguinte: qual das alternativas a seguir representa conjuntamente os esboços dos gráficos das funções reais f de x igual a x² e g de x igual a 4x menos 4? Vamos lá. F de x é uma função quadrática, então é uma parábola. É uma parábola. E se você observar letra A, B, C, D e E, todos aí são parábolas e são iguais, onde todas elas têm o seu ponto de mínimo 0 e 0. Então, não vou trabalhar agora com esse valor aí, que é o x². Vamos focar no g de x, que é 4x menos 4. Eu falei no início da aula, pessoal, que nós iríamos fazer uma questão com função afim, pois a nossa aula é gráfico de funções. Então, nós colocamos as duas, gráfico de uma função quadrática e de função afim nessa questão, só para a gente relembrar. Vamos lá.
4x menos 4 vai ficar da seguinte maneira. Primeiro, eu quero saber o g de zero dela. Como assim, professor? Eu vou substituir o x por zero para saber onde ela vai interceptar nas ordenadas. É o mesmo processo da função quadrática. Então, o g de zero vai ser 4 vezes zero igual, na verdade, 4 vezes zero menos 4. E aí, pessoal, os g de zero, 4 vezes zero é zero, 0 menos 4, então g de zero é igual a menos 4. Ou seja, ela vai tocar o eixo das ordenadas, o eixo vertical, no menos 4. Vou deixar você pensar um pouquinho. Agora, nós vamos substituir o g de x para zero. Agora é g de x igual a zero. Por quê, professor? Porque eu quero saber onde vai interceptar o eixo x, tá bom? Substituindo, vai ficar da seguinte maneira. 0 é igual a 4x menos 4. E aí, eu vou passar esse menos 4 para o outro lado, vai ficar mais 4. 4x igual a 4. Esse 4 que está multiplicando o x vai passar dividindo. 4 dividido para 4 igual a x. Isso aqui vai dar x igual a 1. Vamos pensar um pouquinho, observar esses gráficos. Vou dar um tempinho para você. Esse aqui, pessoal, da letra A, ele toca o eixo y das ordenadas num número positivo, certo? Certo. Número positivo. Mas pode ser ele? Não. O que nós vimos que intercepta no número negativo. Outra coisa. Você lembra que quando o A, no caso das funções afins, nós estudamos isso. Quando A é maior do que zero, é uma função crescente. Então, a reta ela vai subir, não descer. Então, já cancela letra A. Vou deixar você ver qual outro pode ser cancelado. A, letra E. Função crescente, nós temos somente B, C e D. Segunda coisa, ela vai tocar no eixo Y em menos 1. Aqui é acima do centro, que é zero, então vai dar positivo. Aqui também, pessoal, é acima do zero, então o Y aqui é positivo. O único que toca na parte negativa é a letra C. Observem aqui, se for prolongar, ela vai tocar na parte negativa, ou seja, esse ponto seria o menos 4. Já o valor que toca no eixo X, em 1, está aqui. Logo, a alternativa correta é letra C. E eu espero que você tenha aprendido, que você tenha entendido como formar, como montar um gráfico de uma função, tanto quadrática como função afim. E esses são pontos importantes se ter conhecimento. Muito obrigado pela sua participação na nossa aula de hoje e eu te espero na próxima aula. Até mais!